Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui é o tio Cláudio mais uma vez para compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Eu quero compartilhar um princípio da palavra, que é a obediência, e quero compartilhar um fruto do Espírito, que é a bondade ou a compaixão, que nós devemos ter pelas pessoas. E para falar sobre isso, eu vou contar muito resumidamente a história do profeta Jonas, que foi um homem que foi usado por Deus, mas ele relutou o quanto pôde para poder cumprir aquilo que Deus determinou que ele cumprisse, certo? Mas antes de tudo, nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe, amém? Oremos, fechemos os nossos olhos. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, obrigado por tudo que podemos fazer, obrigado pela porção da Tua palavra que vai ser lida. Fala aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra. Espírito Santo, Tu tem liberdade para fazer o que quiser em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, estou aqui com a minha Bíblia e eu vou abrir lá no livro do profeta Jonas, e vou estar lendo alguns versículos da palavra para a gente poder, que vai ser no livro de Jonas que a gente vai basear a nossa mensagem dessa vez, amém? Então, está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Então, o Senhor deu uma ordem para Jonas. Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Em outras palavras, Deus falou assim: eu estou muito triste com a cidade de Nínive, eles são pecadores, mas eu quero que você vá até lá e fale do meu amor para eles. Mas Jonas, com seu espírito humano, diferente do espírito de Deus, ele não quis obedecer a ordem do Senhor. Ao invés de ir para Nínive, ele resolveu fugir para Tarsis, totalmente ao contrário a direção. E ele foi, comprou uma passagem, embarcou no navio e foi para Tarsis. Ou seja, ele desobedeceu. E essa é a primeira coisa que eu quero falar, sobre obediência. Obediência é um princípio da palavra que nós temos que cumprir para que a gente seja bem sucedido, para que a gente alcance êxito diante do Senhor e diante dos homens. Porque quem não obedece não consegue se submeter à autoridade e assim a nossa vida começa a desandar. E nós temos que obedecer a quem? Na idade de vocês, a gente tem que obedecer à mamãe, obedecer ao pai, obedecer aos tios, aos avós, aos parentes de um modo geral, ao professor, aos adultos de um modo geral, porque nós não temos governo sobre nós mesmos, então nós temos que obedecer dentro de casa e obedecer às regras da sociedade, todas elas, Isso é para todo mundo que serve, obviamente, mas eu estou falando na faixa etária de vocês. Nós temos que obedecer para poder chegarmos a um bom lugar. E nós vamos ver, Jonas não obedeceu e ele pagou um preço por isso, certo? Então, continuando, Jonas foi para Tarsis, queria fugir para Tarsis, ele embarcou no navio e o navio partiu. Só que chegou no meio do mar, houve uma grandíssima tempestade, e o navio estava lá balançando, aquela coisa toda, e todo mundo com medo, e o navio balançando, e todo mundo com medo, e começaram a se desfazer das coisas, do peso do navio para ver se melhorava, e todo mundo clamando ao seu próprio Deus para ver se melhorava a coisa, até que eles foram lá no porão do navio e encontraram um rapaz dormindo tranquilamente. E quem era esse rapaz? Jonas. E eles ficaram abismados com aquilo. Vem, o navio está quase afundando e você está aí dormindo, o que está vendo? Tu não clama ao teu Deus. E Jonas declarou para eles por que estava vendo aquilo tudo. Eles perguntaram: você é de onde? Eu sou hebreu, eu temo ao Deus verdadeiro e desobedeci. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E o próprio Jonas falou: se vocês me jogarem no mar, essa tempestade vai passar.
Mas o capitão do navio ficou com medo de jogar Jonas no mar, porque o mar estava muito bravio e ele sabia que se jogasse Jonas, a chance dele morrer seria muito grande. Então ele não queria levar essa culpa sobre ele. E ele falou assim, ó, se eu jogar você no mar, você vai morrer. Só que Jonas falou, se você não me jogar no mar, vai morrer todo mundo. Então eles decidiram por se livrar de Jonas. E ó, lançaram Jonas no mar. E as ondas pegaram Jonas e Jonas sumiu da vista deles, até que a Bíblia narra que veio um grande peixe e ó, engoliu Jonas. Tem gente que diz que é baleia, tem gente que diz que não é baleia, mas isso aí pouco importa. Mas a Bíblia mesmo diz que foi um grande peixe. Né? E os estudiosos dizem que não pode ser baleia, porque a garganta da baleia é pequena, tal. Mas isso aí é outro assunto. O grande peixe veio e engoliu a Jonas. Agora vocês vejam as consequências da desobediência de Jonas. Ele podia ter ido para Nínive e fazer a coisa que Deus mandou ele fazer, mas ele resolveu fugir da presença de Deus. Então o grande peixe engoliu a Jonas e a Bíblia diz que ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Né? Até que ele clamou ao Senhor, pediu misericórdia ao Senhor, e o Senhor mais uma vez teve misericórdia de Jonas e fez com que aquele peixe navegasse com Jonas 3 dias dentro da sua barriga. E quando chegou lá onde Deus mandou que Jonas fosse, em Nínive, o peixe foi até a beira da praia e vomitou a Jonas. Jonas caiu lá na areia, todo sujo. Devia estar fedendo, né, peixe? O que vocês acham? Eu acho que ele estava fedendo a peixe. Mas aí ele se limpou, ele trocou de roupa e ele foi. E Deus mandou ele pregar a palavra de Deus aos ninivitas, ao povo de Nínive, que era um povo muito malvado. E Jonas não queria que eles se arrependessem. Por isso que ele não queria pregar. E mais uma vez, ao invés dele pregar, ele passou direto pela cidade e foi para um monte. Ele subiu no monte e ficou lá de cima observando a cidade. Devia estar pensando assim, eu prego ou não prego? Se eu pregar é capaz desse povo se arrepender, mas eles são muito malvados, eu não vou pregar não. E ele ficou lá de cima do monte olhando. E Deus, olha como é que Deus trata com a gente. Deus fez nascer uma planta sobre a cabeça de Jonas. O sol estava quente, Deus fez uma plantinha em cima da cabeça de Jonas, um ventinho gostoso do Oriente batendo, até que Jonas acordou e sentiu aquele ventinho fresco e aquela planta cobrindo a cabeça dele e ele tornou a dormir. Só que quando ele tornou a dormir, veio um verme, veio um bicho e comeu a planta e a planta murchou. E quando Jonas acordou daquele soninho dele, a planta estava toda murcha e ele levantou a voz para o céu e falou, Senhor, por que aconteceu isso? A planta estava tão bela, tão bonita, e agora ela está morta. Que coisa triste. Olha só, gente, o nome disso é hipocrisia. É uma palavra complicada, né? Hipocrisia, mas Jonas estava tentando jogar com Deus. Né? Ele, na verdade, ele estava triste por quê? Porque a planta estava fazendo sombra para ele e quando a planta secou ele não gostou. Aí ele falou, Senhor, coitada da planta. Né? E Deus falou assim para ele, Jonas, você está com pena da planta que você não plantou, não cuidou, não fez nada? E não tem pena de 120 mil pessoas que estão lá embaixo que não conhecem nada? Que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita? Desce lá e prega a palavra. Porque, irmãos, Deus teve compaixão daquele povo. Deus é bom, Deus teve pena e fez alguma coisa para melhorar a situação do povo. Porque essa é a diferença de você ter pena de alguém e você ter compaixão de alguém. Quando a gente tem pena de alguém, a gente sabe que a pessoa está numa situação difícil, a gente olha e fica tão consternado com aquilo, coitadinho, ele está numa situação tão difícil, mas não faz nada para ajudar. E compaixão é diferente. A gente vê a pessoa na dificuldade, mas a gente se aproxima e tenta de alguma maneira fazer alguma coisa para ajudar. Somos movidos pela compaixão e temos que ser movidos pela compaixão. E vocês podem estar perguntando, mas em que situação eu posso ter compaixão por alguém? Eu vou dar um exemplo. A sua mãe vai no sacolão fazer compra. Aí compra um monte de fruta, de verdura, de legume e vem com aquele monte de bolsa pesada nesse sol que está fazendo. Aí você olha para a mamãe chegando em casa toda suada, carregando aquele peso e fica com tanta peninha dela. Ai, minha mãezinha carregando tanto peso sozinha. Mas se você tiver compaixão dela, da próxima vez que ela for, você vai falar assim, mãe, eu quero ir com a senhora. E quando ela comprar aquele monte de bolsa, você fala assim, mãe, me dá 2 que hoje eu vou carregar para você.
E você pode carregar aquelas bolsas e vai ajudar sua mãe, ela vai sofrer menos, vai chegar em casa mais rápido e menos cansado. Então você teve compaixão pela sua mãe e a ajudou. Então Deus teve compaixão daquele povo e mandou Jonas ir lá. E Jonas finalmente desceu daquele monte e pregou para os ninivitas: Ninivitas, arrependei-vos. E sabe o que aconteceu, irmãos? O povo todo daquela cidade se converteu. E era isso que Jonas não queria que acontecesse. Ele sabia que Deus é misericordioso e que se o povo se arrependesse, Deus ia aceitar o arrependimento dele. Foi isso que aconteceu. E lá no livro de Mateus está registrado que o testemunho de 120 mil pessoas que se converteram na cidade de Nínive através da pregação do profeta Jonas. Então, nós temos que fazer isso, irmãos. Essas duas coisas. O princípio da obediência e o fruto da compaixão ou da bondade, nós temos que exercitar cada dia para que a gente possa ser bem-sucedido em todas as coisas, ou nos ajudar a ser bem-sucedidos em todas as coisas, principalmente nas coisas do Senhor, porque é isso que o Senhor espera de nós. Obediência aos pais, obediência às autoridades, obediência às autoridades eclesiásticas, ou seja, da igreja, para a gente poder viver o melhor de Deus, obedecendo às leis do homem e às leis de Deus. E nós temos que ter compaixão por todas as pessoas. Hoje em dia nós temos aí tanto exemplo de pessoas que fazem o mal, mas nós vemos igrejas em todos os lugares. Existe uma igreja. Pode ser na comunidade mais violenta que existir no Rio ou pelo Brasil inteiro, mas tem uma igreja lá e tem um microfone falando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que a gente leve a sua palavra a toda criatura. Amém, queridos? Então que a gente seja abençoado na prática da palavra e que nós possamos ser obedientes e compassivos. Amo vocês. Até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz do Senhor.